Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Nixon Lins, seu professor de ciências. Vamos começar. Estudaremos hoje sobre os seres vivos, a parte da reprodução e da evolução. Existem dois tipos de reprodução. O primeiro tipo é a reprodução assexuada. Assexuada significa que não há ato sexual. Ou seja, os gametas masculinos e femininos, que são as células reprodutoras, não vão se unir. Não há necessidade dessa união. Um exemplo disso, uma bactéria. Ela consegue se dividir em duas. A reprodução sexuada é o segundo tipo. Ela necessita do ato sexual, ou seja, o gameta masculino, entendemos como gameta masculino a célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide. Esse aqui. Ele tem que se unir com a célula ou gameta feminino. No caso, você observa essa esfera aqui, cerca de 700 vezes ampliada no microscópio eletrônico para a gente conseguir ter essa noção. Como ela é bem maior que o espermatozoide. Pois bem, essa união ela vai dar origem a um novo indivíduo, ou seja, gerar descendentes. Vamos escutar um vídeo que vai falar melhor sobre isso. E então, gostaram do vídeo? Fácil, né? A fecundação é a união entre o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo. Por que os filhos são parecidos com os pais? Você já deve ter ouvido alguma vez a expressão: você puxou o seu avô, puxou o seu pai, a sua mãe. Vamos trocar a palavra puxou por herdou, que vem de hereditariedade. O que é isso? É a capacidade dos seres vivos de gerar seres semelhantes. Então, essas características são graças aos genes. São eles os responsáveis pela cor de seus olhos, da sua pele, da sua estatura. Isso mesmo. Eles estão presentes no DNA e o DNA encontra-se no interior das células, que são chamadas cromossomos. Os cromossomos estão no interior das células e o DNA está contido neles. As espécies evoluem. Vamos falar aqui um pouco sobre essa época onde os dinossauros reinaram sobre o planeta Terra, de 150 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, quando um enorme meteoro, de acordo com a teoria mais aceita, caiu sobre a Terra e houve uma extinção em massa, onde cerca de 95% dos seres vivos do planeta acabaram morrendo. Bom, mas o que é evolução? A evolução é a mudança que ocorre ao longo do tempo com as populações de seres vivos. Observe que ela não acontece de uma hora para outra. É um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Então a evolução é responsável pelo surgimento de outras espécies. Essas modificações são passadas para os descendentes, que nós aprendemos agora há pouco, que é a hereditariedade. Isso. Seria bom se fosse dessa forma como vocês assistem no desenho Pokémon. Diferente do que muitos pensam, a evolução não acontece de um dia para o outro ou em curtos intervalos de tempo, fazendo com que um Pokémon ele vá aumentando suas habilidades, se desenvolvendo mais e mais, e você poder observar isso. Não, a evolução não é dessa forma. Por isso, muita gente tem dificuldade de entender, mas você não. Você vai entender que a
A evolução necessita de tempo, um tempo longo e muitas gerações para que isso aconteça. Aqui nós temos uma simulação de bactérias e cianobactérias, certo? Elas são as primeiras estruturas vivas nos oceanos. Elas evoluíram ao longo de muito tempo, milhares de anos, milhões de anos até, para estruturas como os primeiros peixes nos mares, também nos oceanos. E aí esses foram dando origem a outros tipos de peixes de tamanhos e formas variadas. Até que em determinado momento, um grupo ou vários grupos acabaram conseguindo uma certa adaptação a viver fora da água. Curiosidade, você sabia que existe um peixe chamado piraquê, que ele é um peixe pulmonar? Ele tem uma respiração através do pulmão. Isso mesmo que a lama onde ele está contido, onde era um açude antes, devido à seca, ficou uma forma de lama, eles conseguem ainda sobreviver respirando oxigênio normalmente. Então, voltando aqui, os anfíbios, eles têm esse nome porque a vida deles se divide em duas fases. Uma parte eles viveram na água e outra em terra. Mas esses grupos, depois de milhares e milhares de anos e muitas gerações, se adaptaram ainda mais ao ambiente terrestre, originando assim os répteis. E isso leva à história lá do tiranossauro. O tiranossauro, um dos maiores predadores na época dos dinossauros, é um réptil. Ele era um réptil, ok? Depois disso, com mais tempo se passando e necessidades de adaptação cada vez mais sendo exigidas pela natureza, as aves e os grupos de mamíferos surgiram. Mas observe, todos esses grupos de animais, eles estão conectados a um ancestral comum. Quem é, professor? Não sabemos. Talvez nunca consigamos descobrir. Bom, mas como é que sabem dessas coisas, já que não existia foto, vídeos e ninguém estava presente lá no passado para saber se existiram dinossauros e como que era o passado da Terra? Graças aos paleontólogos ou à ciência paleontologia, que ela acaba estudando os seres vivos e o passado da Terra. Isso mesmo, os fósseis de ossos de dinossauros, por exemplo, foram descobertos e estudados através dos fósseis. Dá para identificar sua altura, seu peso, a forma, como eram seus corpos, a maneira de se locomover, como eram seus dentes e garras, também podia indicar o tipo de alimentação. Isso porque cada animal está adaptado ao ambiente. Como surgem os fósseis? Observe essa primeira ilustração. O peixe está na água, mas a água está com sedimentos. O que é isso? São rochas que estão diluídas na água, mas porque ela possui uma densidade maior do que a água, acaba assentando no fundo do lago. Um peixe que estava morto vai ser soterrado. Olha só. Com a compressão e o passar do tempo, esse peixe ele ficou conservado nesse local e essa região aqui onde antes era rochas e terras, sedimentos na verdade, acaba se tornando uma rocha. Aqui você está vendo na Paraíba pegadas de dinossauros. Então os fósseis não são apenas estruturas orgânicas que ficaram soterradas, mas também existe a maneira fossilizada de registrar até mesmo os rastros, as pegadas dos animais. Esse é um fóssil bem cearense, encontrado no Cariri. A pedra Cariri é muito comum encontrar fósseis. Esse daqui foi retirado de maneira ilegal e estava sendo contrabandeado. Bem, vamos falar sobre mutações. Bom,
A culpa é do Stan Lee, que escreveu e desenhou os X-Men. Todo mundo acha que mutações são coisas excelentes. Nem sempre é dessa forma. Não significa superpoderes. Vamos falar aqui um pouco sobre umas experiências que foram muito importantes, feitas pelos cientistas. Eles observaram que essa mosquinha que se encontra aqui, chamada mosquinha da banana, ou o nome científico Drosophila, isso mesmo, essas mosquinhas elas eram capazes de se reproduzir rapidamente em frascos com materiais nutritivos. Apresentavam então características que podiam ser facilmente observadas e estudadas. Quais seriam elas? A cor dos olhos, observe, olhos distintos, formato da asa. Nesses cultivos, de vez em quando, nascem algumas moscas com características novas. Algumas têm asas atrofiadas, como você pode ver aqui, não está bem desenvolvida. Ou até mesmo a asa enrolada. Outras possuem ainda cor de olhos diferentes. O que, professor? Cor do olho diferente significa um sinal de mutação? Exatamente. Nossos olhos, para adaptação, eles acabaram mudando. Os olhos verdes, azuis, esses olhos mais claros, eles são exemplos de mutações. Haviam também outras moscas que nasciam e morriam em pouco tempo, ou seja, já nasciam com problemas. Bom, e o que é que provocava isso? Substâncias químicas ou até mesmo a radiação, como por exemplo, os raios ultravioletas do Sol, que são um tipo de radiação natural, e os raios X. As mutações, elas são mudanças acidentais, ou seja, elas são raras na verdade, que ocorrem nos genes e fazem surgir genes diferentes dos originais. Vamos dar um exemplo entre essas duas moscas. Suponhamos que elas se cruzaram e deu origem a descendentes com 4 asas. Nesse caso, nenhuma delas tinha 4 asas, mas o descendente nascer com 4 asas seria uma mutação. Vamos agora observar esse outro vídeo. Esse vídeo fala sobre a seleção natural. Preste atenção aos detalhes. Se for o caso, volte mais de uma vez para assistir com mais atenção. Fala aí, curiosos! Beleza? Sejam bem-vindos! Hoje vamos conhecer a proposta mais aceita atualmente para explicar a evolução dos seres, que é a seleção natural. Ela foi esboçada lá no século XIX pelo cientista britânico Charles Darwin. Mesmo possuindo um conceito bem simples, ela consegue ser igualmente poderosa. Esse conceito seria basicamente que os indivíduos mais aptos ao ambiente têm mais chance de sobreviver, chegar na vida adulta e se reproduzir, assim garantindo a permanência de sua espécie. Mas, para a gente entender melhor tudo isso, precisamos saber primeiro quem foi Charles Darwin. Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra no dia 12 de fevereiro de 1809. Filho do médico Robert Darwin e sua esposa Susana, foi o quinto de 6 filhos do casal. Quando adulto, Darwin foi convidado para participar de uma viagem com a função de mapear a América do Sul, a bordo do navio HMS Beagle. A viagem durou 4 anos e 9 meses, e durante esse período, Darwin passou a maior parte do tempo em terra firme e pôde observar vários animais, fósseis e plantas de várias regiões diferentes, e fazer muitas anotações sobre o assunto que posteriormente ajudariam e muito a Darwin criar sua fama e reputação. Além de cientista, Charles Darwin era um naturalista, ou seja, ele acreditava que apenas as leis da natureza operavam o mundo, não acreditando em explicações sobrenaturais nem espirituais para explicar aqueles fenômenos que ele desconhecia. Os naturalistas, no geral, sempre acreditam que cada etapa da evolução do universo sempre ocorre seguindo as leis naturais. Um belo exemplo disso seria a própria seleção natural de Darwin,
onde os seres sempre estão evoluindo segundo o ambiente que vivem e as adaptações ocorrem de acordo com a necessidade de sobrevivência. Mas vamos lá, vamos entender a seleção natural, como ela funciona. Um determinado animal vive em um local, pois ele possui características que lhe favorecem viver naquele ambiente. Exemplo: um urso polar vive em regiões frias, pois ele consegue suportar baixas temperaturas. Essa característica, em algum momento do passado, surgiu em um ancestral do urso pardo, que percebeu que poderia se dar bem em regiões frias, e essa habilidade, com o passar do tempo, foi aprimorada durante várias e várias gerações. A seleção natural. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para explicar melhor o exemplo das mariposas. É o seguinte, existe a cidade A e a cidade B, e dois tipos de mariposas. Na cidade A, os troncos das árvores são mais claros e ajuda a mariposa clara se camuflar melhor, fazendo assim com que o seu predador natural, como camaleões, sapos, entre outros, não consiga identificar muito bem. E aí eles observam a mariposa mais escura e se alimentam com mais facilidade delas. O que acontece na cidade A? O número de mariposas claras é muito superior. Já na cidade B, acontece o contrário. As árvores têm troncos escuros, onde a mariposa clara se destaca, chamando a atenção assim, do seu predador e controlando a quantidade de mariposas daquela região e até mesmo, em alguns casos, levando à extinção. Já a mariposa escura se encontra de maneira confortável devido à sua camuflagem. Isso seria um exemplo de seleção natural. A natureza está escolhendo os que estão mais adaptados àquele meio para a sua sobrevivência. Vamos prosseguir. Seria isso. Se você possui uma característica para viver em um ambiente, sua espécie e suas características irão se propagar. Porém, se você não possui essas características, a própria natureza irá lhe extinguir, fazendo com que naquele ambiente você não possa sobreviver. Essa seleção sempre ocorre de maneira bem demorada e levando sempre várias e várias gerações. Os seres sempre nascem um diferente do outro. Porém, algumas dessas mudanças podem tornar o ser vivo mais habilidoso em determinada função. Vamos pegar um exemplo. Uma girafa que possui um pescoço mais longo. Ela consegue se alimentar e consegue comer as folhas do topo das árvores com melhor qualidade, e assim tendo uma facilidade melhor de arranjar alimento. Ou seja, ela tem mais chances de se desenvolver e chegar na vida adulta, se reproduzir e acabar espalhando a característica de ter um pescoço longo. Outro exemplo seria os guepardos, que possuem o osso da perna com um comprimento maior. Isso pode tornar o osso mais frágil e quebradiço, ou seja, aqueles guepardos que possuem um osso um pouco menor ou de tamanho normal acabam tendo uma resistência maior do que os de ossos compridos. Esses de ossos compridos, por sua vez, na hora da caçada pode se ferir ou quebrar esse osso e acabar não arranjando alimento, assim não conseguindo se reproduzir e espalhar sua característica. São todas essas diferenças entre os seres que ao longo de vários e vários anos vão moldando as espécies para que elas se tornem cada vez mais especializadas ao ambiente que vivem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mas agora a gente vai tirar mais dúvidas com relação à seleção natural. Vamos aqui a alguns complementos com relação à seleção natural. Essa teoria, na realidade, foi desenvolvida pelos cientistas britânicos Charles Darwin, como mencionado no vídeo, mas também Alfred Russel Wallace. Por que Darwin levou a fama e é mais conhecido? Porque ele fez a viagem primeiro e demorou 20 anos para postar e levar para a academia científica o que havia descoberto, por vários fatores, inclusive questões religiosas. Bem, Alfred Russel também fez uma viagem semelhante, sem saber dos estudos de Darwin, e acabou chegando às mesmas conclusões. Olha que incrível!
Dois cientistas, em momentos diferentes, eles fizeram viagens semelhantes e chegaram ao mesmo resultado. Isso seria mais uma evidência da veracidade da descoberta da seleção natural. Bom, então, o que é que a gente pode destacar aqui da seleção natural? Que novas características podem surgir por mutações. E as mutações acontecem nos genes que geram novas características. Pronto. Algumas vezes essas características podem aumentar a chance daquele indivíduo sobreviver, deixar com que seus descendentes estejam mais capacitados para viver em um determinado ambiente. Embora, como nós já comentamos anteriormente, nem sempre é para melhor. Pelo contrário, geralmente a mutação é para pior. Bom, está aqui o livro A Origem das Espécies, da Seleção Natural, publicado por Charles Darwin. Ele seleciona o organismo mais apto a sobreviver em um determinado ambiente. É isso que diz, de maneira mais sucinta, o que o livro de Darwin ele está expondo. Pronto, aqui você vai guardar a seguinte situação. A adaptação. Um organismo que está mais apto a viver em um determinado ambiente, que se adapta mais rapidamente a ele, é aquele que vai ter mais sucesso. E muitas vezes isso está incluso, na realidade, a geração de novos descendentes. Espero que vocês tenham entendido. Quero agradecer por terem assistido esse vídeo até aqui e vamos fazer as atividades.